4 de abril de 2024 para mais uma palestra de um ciclo de 3 palestras que estão sendo realizadas alusivas aos 200 anos de presença luterana no Brasil e agora especificamente aqui em São Leopoldo. Mês passado, o professor Martin Dreher esteve na Comunidade de Cristo em São Leopoldo. Alguns dias depois, o professor Ricardo Britt esteve na Comunidade de Charlau, e hoje temos conosco o professor pastor Wilhelm Wachholz, da Faculdade Est. Seja bem-vindo, Wilhelm. Não sei quem o conhece, o Wilhelm, professor há muitos anos em São Leopoldo, na Est, foi também durante o período reitor da Faculdade Est, e obrigado por tu estás te dispondo a compartilhar conosco o vasto conhecimento que tu tens sobre a presença luterana no Brasil e especificamente também aqui na região de São Leopoldo. Também temos conosco aqui o colega Jolicine, que está expondo alguns livros ali na saída, livros da editora Sinodal. Acho que é muito importante que isso é feito, tá? Não vou perguntar quantos livros nós compramos no último ano. Eu sei que aqui ainda temos leitores, mas de fato acho que vivemos numa época em que a leitura pode e precisa ser estimulada. Aproveitem coisas boas e interessantes que podem ser adquiridas. Agradecemos também a presença da colega Ângela e do colega Rafael. Ângela, Igreja de Cristo São Leopoldo, Rafael, Charlau, sejam bem-vindos. Todos os demais presentes que são aqui de Lomba Grande e também as pessoas que vêm de fora. De imediato passo a palavra ao colega Wilhelm e estamos curiosos para ouvir o que tu tens a compartilhar conosco. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Eu acho que é um momento também significativo que nós temos como luteranismo. Acho que somos privilegiados e privilegiadas aqui. Né? Nós celebramos há alguns poucos anos atrás os 500 anos da Reforma Luterana. Agora nós estamos celebrando os 200 anos de presença aqui no Brasil, né? De presença contínua, permanente. Então eu acho que temos bons motivos também para perguntarmos por essa nossa presença no Brasil, pelo nosso testemunho no Brasil, e renovar também para dentro, para nós mesmos, o conhecimento de nós mesmos enquanto luteranos e luteranas, e também em perspectiva, digamos, retrospectiva, olhar para frente também e quem sabe nos reanimar e nos inspirar a partir de aspectos da nossa história que são muito ricos. Eu preciso evidentemente de início aqui agradecer à editora Sinodal, ao pastor Jolicine. Nós, há cerca de um ano atrás, não sei exatamente, não fui olhar a agenda, porque fizemos a nossa primeira reunião, quando nos foi colocado ao professor Martin Dreher, o professor Margit e eu, o desafio de escrevermos um livro. Para mim, isso era uma montanha naquela altura ainda, porque o Jolicine logo já falou novembro. Mas, bom, a gente pensar até novembro para escrever algo de 200 anos, evidentemente, não é algo tão simples. Mas também posso testemunhar que essa nossa caminhada enquanto 3 autores, mas também com conversas que nós tivemos com outras pessoas durante esse processo, foi tremendamente rico. Evidentemente que nós temos partes que são revisões desse livro, da própria produção bibliográfica e pesquisa já realizada, mas eu acho que a gente também pode dizer que esse livro traz um bocado de reflexões, de pesquisa inédita. Então, nesse sentido,
eu vou fazer agora a propaganda aqui, né, para dizer também que eu recomendo, né, a literatura, o livro, pelo que nós conseguimos fazer. Né? Então, eu preciso dizer assim, especialmente o fato de termos sido instigados pela editora Sinodal, para nós tem muito significativo. Para mim, foi em especial alguns pontos da própria revisão, da história da ISDB, mas eu quase li assim, inclusive algumas dívidas que eu tinha quase comigo mesmo, desde a minha época de pesquisa de doutoramento. Eu escrevi uma tese que eu defendi no programa de pós-graduação da Faculdade de Zeste, no ano 2000, e eu consegui escrever só 700 páginas, com mais de 3.500 notas de rodapé, e depois o programa de pós-graduação da EST definiu que as teses não poderiam ter mais de 350 páginas. Eu não sei por que eles definiram 350 se a minha tem 700. Né? Então deve ter se inspirado bem ativamente na minha tese. Mas nem tudo eu consegui escrever ali na minha tese. Então, nesse sentido, eu também revisitei alguns materiais que eu havia trazido da Alemanha, revisitei esses materiais e aproveitei materiais desses também para poder fazer essa pesquisa e escrever alguns desses capítulos. O que eu quero trazer hoje, compartilhar com vocês, né, eu vou deixar o relógio aqui, porque eu sei que eu de antemão já vou ter que pedir desculpas para não conseguir ser breve, mas eu quero ver se eu consigo me limitar o máximo possível dentro do tempo que me é concedido. Eu quero assim, refletir junto com vocês. Eu até nem vou dizer que vai ser numa única linha. Eu queria trazer algumas pisadas na história do nosso luteranismo brasileiro, e eu acho que a gente talvez dessa forma vai conseguir se identificar com uma ou com outra dessas nuances, com esses passos. Eu vou trazer parte, né, digamos assim, daquilo que tem no livro, mas eu não vou trazer, né, a novela com o último capítulo, porque esse vocês vão ter que ler, então, né, não vou dar spoilers sobre isso. Mas eu quero trazer algumas outras reflexões também de outros textos produzidos, inclusive talvez para nos aproximar do tema com alguns exemplos e algumas histórias bastante práticas. Eu intitulei, quando o pastor Martin me perguntou por um título, eu intitulei isso Histórias da Igreja Luterana, com seus ministros, suas ministras, reflexões sobre trilhas e encruzilhadas. Trilhas e encruzilhadas, eu acho que nós vamos ter nesse processo. Não vou me limitar somente a falar de ministros, mas eu acho que alguns também. Alguns conhecidos, o próprio pastor Martin me pediu, né? Disse, olha, dá uma olhada aí, coloca, né, nessa história a própria comunidade de São Leopoldo, de Lomba Grande, evidentemente também pela própria centralidade dessas comunidades no luteranismo. Então, de qualquer forma, não tem como passar a parte, né, ao lado da história dessas comunidades. Eu quero refletir com vocês o que eu busquei aqui trazer por 5 pontos. Primeiro, a gente olhar para o contexto europeu e brasileiro do século XIX. Um tema que o professor Rambo me inspirou bastante nos bons anos já de pesquisa, o tema do associativismo, e eu quero relacioná-lo sobretudo com a ideia de comunidade. Porque nós não podemos entender o luteranismo se a gente não entender esse espírito comunitário e associativo. E aí nós vamos entender como esse espírito está muito mais inscrito nas relações sociais, no sentido mais amplo, do qual o próprio luteranismo se insere. Então eu quero dar uma olhada também para esse associativismo na Alemanha, acho que ele inspirou de uma forma bem importante a caminhada do nosso luteranismo, em particular da ISDB. Aí eu quero fazer algumas reflexões sobre as trilhas e encruzilhadas e quero chamar a atenção, porque esse é um tema que na minha pesquisa de doutoramento se tornou
Quando eu fui para a Alemanha, eu fui com a intenção de pesquisar até 1914, porque a gente sabe, né, precisa delimitar a pesquisa com alguma data, e essa data para mim era 1914, por causa do início da Primeira Guerra Mundial. Mas aí eu descobri depois, né, que o material era tão vasto que eu não ia conseguir dar conta disso. Mas aí eu cheguei numa outra data que eu penso que para a nossa história deve servir uma data muito significativa, não o ano somente em si, mas os desdobramentos desse ano, especialmente durante a primeira metade do século XX. E aí são algumas reflexões que eu acho que são importantes a gente fazer, revisitando também essa história. Então eu quero, assim, trazer alguns pontos, eu vou conversando com vocês. Eu fiz bastantes lives, em algum momento eles vão terminar, mas eles são bastante, tá? Então eu não vou ler todos eles, mas eu vou fazer algumas referências àquilo que eu preparei aqui para vocês. Bom, primeiro a gente precisa olhar que esse pessoal que vem para cá, esses luteranos, eles têm atrás de si uma história importante de expulsão dos territórios alemães, né? Primeiro a gente precisa considerar um evento climático, né? A explosão do vulcão Tambora na Indonésia, que provocou, digamos assim, estragos, né? Mundo afora. Na Europa, a gente fala, por exemplo, de mais frio, de mais chuva, isso afeta toda a produção agrícola, traz problemas sociais e assim por diante. Então, a gente não pode imaginar que esse pessoal entrou no navio para fazer cruzeiro e ir para um lugar bonito. Tá? Eles têm histórias dramáticas atrás disso. E também essas histórias dramáticas vão ser encontradas aqui depois. E tudo isso é importante para a gente se entender enquanto comunidade. Eu quero chegar a esse ponto mais tarde. A gente sai de lá profundamente inspirado, né, e parado na fé evangélica, luterana, que a gente vive lá. Por isso, quando a gente sai, a gente canta algo, wir vertrauen fest auf Gott, sein heilig Wort zu gehen, wir von Baden jetzt nach Brasilien fort. Traduzindo isso, também nós confiamos firmemente em Deus e em Sua palavra, assim agora partimos para o Brasil. Claro, nem tudo era tão religioso assim, né? O outro canto também conhecia isso. Wir ziehen in ein anderes Land, da finden wir Gold und Sand. Essa esperança que havia também, né? Wir wandeln nach Brasília, Ura, Ura Schulden lassen wir da. Então, ficam as dívidas para trás e a gente vai, né? Então, provavelmente a gente também tem no meio dessa gente caloteiros, né? Talvez não necessariamente por maldade, mas muitas vezes por algumas situações em que essas pessoas se encontraram. Em todo caso, a gente vai para um lugar em aberto, completamente em aberto. E eu quero trazer depois alguns exemplos sobre isso para a gente se dar conta que fundamental em tudo isso é que a gente perceba que esse pessoal que chega aqui, eles têm situações do cotidiano e somente se a gente pergunta por esse cotidiano, a gente vai entender o que esse pessoal passou e o que significava naquele contexto ser e se tornar comunidade. Aí uma situação política, vamos pensar um pouco aqui, a Leona está errado, né? Mas se nós pensarmos no Rio Grande do Sul, nós precisamos perceber que esse pessoal chega aqui no Rio Grande do Sul, à época, a gente vai ter em torno de 90 mil pessoas no Rio Grande do Sul, dos quais 30 mil são escravos. E aí eu trago 3 autores aqui, só para nós pensarmos um pouco sobre isso. Talvez algum desses nomes a gente já ouviu uma vez na história do Brasil. Né? Silvio Romero, Raimundo Lima Rodrigues, Euclides da Cunha. Esses pensadores brasileiros, eles elaboram teorias raciais. Em 1804,
a população majoritária no Haiti havia assumido, tomado o poder no Haiti, tá? Que era o poder dos brancos. E aí já começa a atender que em outras partes da América isso possa acontecer também. Então a gente começa a pensar como é que a gente pode, né, alterar o rosto, e aí racial, entre aspas, né, dessa população. Pensadores como esses aí e ficam imaginando, né, como é que a gente pode fazer isso. E as teorias raciais são as mais assustadoras. Né? A gente mede o crânio de pessoas para dizer que negros são menos inteligentes que brancos, que índios não devem ser comparados com pessoas infantis. Isso tudo tem desdobramentos para as questões jurídicas, por exemplo. Índios não podem ser considerados maior de idade, né? Negros, mestiços um pouco menos. Então, a legislação brasileira ela toda foi pensada nesse patamar racial. Claro, no século XIX a gente tem 2 tipos de doutores no Brasil sem serem doutores, né? Que são médicos e juristas, advogados. Então, até hoje é assim. Né? Então, isso tem a ver com quem formou o Brasil no século XIX. Essas são o nosso contexto do século XIX. É assim que a gente lá pensava o Brasil e foi forjando o Brasil. Né? Então, esses nomes aqui são nomes importantes para a gente pensar isso. Então, também no Brasil a gente buscou, né? E nós não temos culpa disso, né? Mas assim a gente pensou para trazer os maus para cá, né? Os alemães, os italianos e outros. Então a ideia era exatamente isso. Né? E por isso a gente, claro, tem sempre problemas em relação a isso até hoje, né? Porque a gente não conseguiu resolver isso. As discussões do século XIX são essas: imigrantes trazendo ao Brasil, chineses, europeus, nórdicos, mediterrâneos, árabes, somente pessoas cristãs ou também muçulmanas, somente pessoas católicas para manter uma suposta unidade religiosa também protestantes. O Brasil foi um país, por mais de 3 séculos, um país católico. Tá? E depois eu vou falar um pouco sobre isso, porque esses resquícios vão durar praticamente durante todo o século XIX. Há pouco nós falávamos aqui sobre a construção dessa torre que aconteceu só no final do século XIX, exatamente depois da proclamação da República, da Constituição Republicana de 1891. Aí a gente podia construir torres. Eu vou voltar a esse tema depois. Portanto, a gente vai ter muitas implicações em tudo isso, né? Sobre a cidadania, sobre a integração, sobre a naturalização dos povos, dos novos povos e assim por diante. Tudo isso são discussões, e aqui eu quero dizer algo que a gente deveria considerar como algo muito importante. Os nossos antepassados ajudaram nessas discussões. O Brasil que nós temos hoje foi profundamente discutido no século XIX. Que Brasil nós temos? E o luteranismo, deixa eu dizer, se a gente deveria ter bastante orgulho, tem uma parcela bastante importante nessas discussões. Se nós hoje falamos de liberdade religiosa, se nós hoje falamos de uma sociedade solidária, participativa, democrática, isso tudo tem a ver com o luteranismo. Isso não é algo que nasceu a par disso. Tem a ver com esse modelo de sociedade que o próprio luteranismo também ajudou a construir. Vamos adiante. O resultado imposto pelas condições do Brasil, pela vivência na pátria de origem, inaugurou esse modelo democrático, de comunidade, comunitário, associativo. As primeiras pessoas que se assentam lá no meio do mato, tem fotos realmente que às vezes chocam a gente. Quando uma família chega e é assentada, lá no meio do mato, o primeiro casebre que é construído para que a gente consiga passar a primeira noite. Talvez, se a gente tem sorte, a gente tem vizinhos que ajudam a gente a derrubar um pouquinho do mato para que a gente consiga ter a primeira noite ali. Então, desde o início, a gente precisa dizer que a solidariedade foi
fundamental para a própria sobrevivência desse pessoal que chegou aqui. Tá? Depois eu vou voltar a esse ponto. A inexistência de cemitérios públicos ou registro civil eram cidadãos de segunda classe, que são de terceira classe. Primeira classe são os católicos de origem ibérica, segunda classe são os católicos estrangeiros e terceira classe são os estrangeiros protestantes. As condições, eu vou trazer depois uma história para vocês, as condições desse pessoal aqui ao longo, especialmente nas primeiras décadas, melhora um pouco depois de 1860, mas as condições são realmente condições bastante complexas. A Constituição de 1824, ela não permitia que os templos tivessem forma exterior, isso significava geralmente torres em cima, mas tem uma, não sei se eu tenho isso como foto aqui, esse caso aqui. Essa igreja aqui é a igreja de Petrópolis, no Rio de Janeiro. É a mesma igreja. É como a igreja virou uma igreja. É a mesma igreja. A nave é exatamente a mesma nave. Só que como a gente pôde, essa igreja aqui foi construída em 1863. E aqui a gente colocou essa torre, o registro que eu tive, encontrei, que ela teria sido inspirada na Catedral de Milão. Vocês estão vendo essa parte aqui em cima, na cumeira? Aqui a gente vai ter um prato de Santa Ceia e 2 cálices, um de cada lado. O padre católico de Petrópolis denunciou o pastor Strömer, que era pastor lá, denunciou ele que isso aqui é propaganda pública. Isso vai contra a Constituição de 1824, porque não se pode publicizar a fé. Os acatólicos, assim são chamados, os acatólicos não podem publicizar a sua fé. E isso aqui é publicidade, ou seja, isso aqui é propaganda pública de uma fé que é só tolerada. O padre foi no delegado, o delegado foi no pastor Strömer e disse que o pastor Strömer subir lá e tirar essa decoração. O pastor Strömer disse não tira, o delegado disse tira, o Strömer disse não tira, não tira, até que o pastor Strömer disse a escada, senhor delegado, que está ali, o senhor pode subir lá e tirar. Ficou. Terminou assim essa história. Aí a gente começa a entender quando agora a comunidade pode construir uma torre para testemunhar a sua fé publicamente, ela vai lá e faz uma senhora, a gente se esbanja, a gente apresenta o que pode e tem de melhor. Claro, a gente foi muito estigmatizado. Em Curitiba, foi construída uma igreja da comunidade luterana de lá em madeira. 10 anos depois, sinais de apodrecimento da madeira, claro. Os católicos passavam em frente e diziam assim: a fé deles é exatamente como a igreja, podre. Ou seja, não tem fundamento, não tem consistência. Então a gente tem que começar a pensar o que significa quando a gente constrói uma igreja como essa e que a gente pode dizer, depois de mais de 100 anos, a nossa igreja tem mais de 100 anos. E nós nos reunimos numa igreja que tem toda essa história e nós ainda podemos testemunhar isso com uma torre de sinos que toca todo domingo, ou, enfim, antes do culto ou outros eventos. As populações evangélicas, então, elas tinham, eu vou falar sobre isso depois, um antepassado associativo na Alemanha, e aqui agora elas chegam e precisam se associar de novo. E aí eu quero só rapidamente contar uma história, que para mim é uma história bastante significativa, que eu encontrei nas minhas pesquisas, de uma pequena comunidade, então, no interior de Montenegro, numa localidade chamada Campestre. Eu acho que isso fica, se não me engano, lá hoje
em São Pedro da Serra. São Pedro do Sul, né? Da Serra. São Pedro da Serra. Salvador do Sul. Salvador do Sul, isso aí. Assim, exato. Né? Aquela comunidade, a gente tem que imaginar isso. As pessoas se reúnem, elas vêm de diferentes partes da Europa, entre aspas, Alemanha, dos territórios alemães. Só que lá são igrejas diferentes, a gente tem identidades diferentes, não é uma única identidade, a gente tem às vezes inários diferentes. E agora a gente se reúne para ser uma comunidade, mas daí a gente também quer construir o templo da gente. E em Campestre tem algo muito significativo que a comunidade lá resolveu construir a igreja, e quando a igreja estava pronta, uma parte da comunidade disse não está pronta, a outra disse está pronta. Não está pronta, está pronta. Por que não estava pronta? Porque faltava ainda o crucifixo e o candelabro. E a outra parte da comunidade disse não, isso é católico. Nós não podemos ter um crucifixo na igreja, porque nós não somos católicos. Na verdade, não era uma discussão de católicos e protestantes, era uma discussão entre luteranos e reformados. Porque os calvinistas, né, vou chamar eles assim, eles têm templos sem símbolos propriamente. Enquanto luteranos, né, na perspectiva do Lutero, isso é perfeitamente possível e até, digamos, recomendável. Mas, claro, isso foi potencializado no Brasil porque a gente era a religião minoritária e a gente então era estigmatizado, então a gente contra-estigmatizava e dizia nós não somos católicos. Então, vocês estão vendo a complexidade que era se tornar comunidade nesse contexto, onde a gente não se conhecia muitas vezes, a gente tinha que se tornar de novo uma comunidade. E às vezes isso dava conflitos, dava conflitos. Tem uma história muito significativa que eu quero contar para vocês, só em rápidos traços aqui, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Eu escrevi um texto já há alguns anos atrás, eu intitulei esse texto Carlos Romeu e Maria Julieta. Na verdade, o Romeu e a Julieta aqui são nomes que eu coloquei pela história de Romeu e Julieta. O nome do jovem era Carlos e Maria. O Carlos era filho de um pomerano e de uma pomerana. Aparentemente tinha uns 23, 24 anos. E a Maria era filha de um bávaro, sendo que a mãe dela já havia falecido. Ela devia ter menos de 18 anos. Essa história é narrada e publicada no Sonntagsblatt, ou seja, no atual jornal evangélico, no Sonntagsblatt, em 1899. O autor fala sobre essa história. E ele publica isso como reminiscências, como lembranças. E a gente consegue, ele não, é meio romanticiado, né? As colunas. A gente consegue compreender que a história, porque é uma história verídica, ela se localiza mais ou menos em torno de 1860. Ele é o personagem. Ele agora já é avô, né? Ele está contando a sua história. E aí ele diz, um dia ele vai para a vila, ele chega na vila e aí o pessoal começa então, teu filho anda aprontando para ele? Como assim? Porque ele está se entendendo com a Maria, filha do bávaro. Né? Aí ele diz, é chato, né? O pai é o último, a mãe é a última a saber a coisa. Né? Então, foi o que aconteceu. Aí ele diz, a gente já vai ver isso. Ele volta para casa, ele fica espiando o filho e ele meio que confirma, ele está de olho na Maria. E aí, em dado momento, quando o assunto vem para a família, ele diz, isso é o seguinte, pomerana, tu és luterana, mas a Maria é bárbara, é católica. Se vocês entenderem a história, a Alemanha, a Bavária é predominantemente católica e ferrenhamente católica, porque ela foi o lugar de resistência fundamental contra o avanço do protestantismo. Ela representou na Alemanha, de braço cerrado, o pensamento do Concílio de Trento, que foi, em grande medida, contra-reformatório, uma resposta à reforma protestante. E a Pomerânia assumiu majoritariamente o luteranismo. A gente fala na Pomerânia que mais de 90% da população era luterana.
então são um percentual muito pequeno, né? Judeus e batistas, um percentual muito pequeno. Então temos um problema. Temos um problema porque a Maria é filha de um católico e ele é luterano. E aí o pai disse para o Carlos: isso não vai rolar. E aí ele disse: pois é. E aí o filho começa a escravejar, né? Todos aqueles conflitos e tal. E o pai diz: não. Tu diz lá para ela que vocês vão ter que ter. E aí, em dado momento, eu estou simplificando bastante a história. Aí chega um dia desses, né? Chega o Bárbara na casa do Nenan, dizendo: olha, minha filha gosta do teu filho, mas só se teu filho se tornar católico. Né? E aí o Bárbara, o Pomerano, diz: mas isso nunca vai acontecer. Né? Não, porque a igreja de vocês, a igreja católica, eles começam a xingar mutuamente. Né? Resulta a história, entre idas e vindas, que no final o Bárbaro acabou consentindo o casamento, só que ele disse assim, com condições. Ele disse assim: espere só a Maria ter 18 anos, porque eu não vou subscrever, como ela era menor, ele tinha que subscrever a conversão, porque senão dava problema jurídico, como se ela estivesse sendo coagida a se tornar luterana, e isso era um crime. Tá? Então, espero que ele tenha 18 anos, porque daí eu não preciso subscrever a conversão dela. Outra coisa, eu peço que o casamento não aconteça na igreja, porque eu não vou botar o pé na igreja evangélica. E se vocês tiverem um filho, eu peço que vocês não o convidem para ser padrinho dele, muitas vezes isso era comum. Avó, né? Ser padrinho do neto, não me convidem para ser padrinho, porque eu não vou botar o pé na igreja para batizar o filho na igreja. Então, se a gente entende, né, evidentemente que todas as gravações do século XIX, onde os protestantes luteranos se sentiam como cidadãos de segunda, terceira categoria, essas rivalidades elas aumentam. Elas se tornam potencializadas. Então, são dramas, né, que, por fim, né, estouram na vida de um Carlos e de uma Maria. Mas também tem outros problemas. Né? Se a gente não casasse, esse é um dos dramas, se a gente não casasse diante de um padre, o casamento era considerado concubinato. E concubinato significa que aqueles filhos resultantes desse casamento são chamados ilegítimos. Por isso a gente também muitas vezes tem que olhar lá quando aparece no Kirchenbuch, né, no livro de igreja, lá, de repente aparece lá filho ilegítimo, filha ilegítimo dele. Não significa necessariamente que é ilegítimo. Às vezes pode ser porque o casamento não foi realizado diante do padre. Mais tarde, diante de um pastor, desde que esse pastor estivesse registrado na Secretaria do Estado, né, por exemplo, em Porto Alegre, que era possível, mas senão o casamento não era reconhecido como válido. E qual era o problema mais grave disso? É que os filhos ilegítimos não podiam ser herdeiros dos bens dos pais. Esse era o problema. Então não era uma questão moral, era uma questão bem prática, jurídica, e trazia problemas sérios para esse pessoal. Então vocês estão vendo, a gente sai da Alemanha cheio de esperança e a gente encontra um monte de frustrações. Eu estou só trazendo algumas, né? Não estou entrando em muito mais detalhes, mas só para trazer alguns exemplos. Aqui nós temos, né, a igreja de São Leopoldo, né? Eu quero lembrar ali da mesma forma, a gente não tem a igreja do Touro, né? Só depois. Geralmente a gente tem a casa pastoral e a escola. Né? Ter aula lá na EST, exatamente buscando também tratar esse tema quanto, né, uma igreja e escola geralmente aparece lá do lado, ou o próprio prédio da igreja também utilizado como escola. Bom, os efeitos civis, né, eu já falei um pouco sobre isso aqui, depois nós vamos ter leis diferentes. Agora, aqui tem uma contribuição também importante que eu quero trazer, que eu acho importante, porque nós estamos falando de luteranismo. Né? E falar de
luteranismo significa a gente voltar também para a própria história de Lutero. Veja que a gente aqui vive uma espécie de doação. A gente não tem liberdade religiosa plena. Isso vai ser só com a Constituição de 1891. A gente precisa dizer que desde o século XVI, no âmbito luterano, sobretudo na dieta ou na Assembleia de Augsburg, mas também a gente precisa voltar à Assembleia de Worms, onde Lutero era para ser retratado os escritos dele e ele disse: eu não posso. E não é certo, porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus. E aí é um aspecto bem importante, a consciência. Não é a consciência em si mesma, mas é a consciência cativa, ou seja, está presa à palavra de Deus. E aí, é nesse espírito também que os príncipes, lá em 1530, diante da Assembleia de Augsburgo, vão dizer isso, expressam isso. Em questões relativas à honra de Deus e à salvação de nossa alma, cada um deve prostrar-se diante de Deus e responder por si próprio. Nesse lugar, ninguém pode desculpar-se por meio de ações ou decisões dos outros, quer eles representem uma minoria ou uma maioria. O Brasil foi aprender isso só no século XIX. E aí eu volto a dizer mais uma contribuição bem importante do luteranismo para essa discussão. Questões de religião a gente não pode discutir por maioria ou por minoria. E essa é uma grande contribuição do nosso luteranismo para a formação da sociedade brasileira. Vamos adiante. Eu quero falar um pouco sobre a gênese do associativismo, porque aí nós vamos ter que encontrar também muito daquilo que é o nosso ser comunidade. Vou fazer isso bem rapidamente, porque o relógio está andando. A gente precisa entender que a gente não se tornou comunidade só religiosa. Você já deve ter ouvido essa história que a gente ia para o domingo, nossos antepassados iam para o domingo para o culto, e eles ficavam na frente da igreja negociando porco, vaca, milho e todas essas coisas. E isso era normal. Por quê? Porque a gente era comunidade assim, e tudo fazia parte desse ser comunidade. Então, isso valia em relação à questão da própria produção da gente. A gente vivia isso absolutamente. Cada comunidade representava, por assim dizer, uma mini-república, ou seja, a gente vivia, produzia tudo aquilo que a gente precisava. Não era uma agricultura de uma produção única, ela era uma policultura, a gente produzia de tudo. E os excedentes a gente vendia e comprava com esse dinheiro aquilo que a gente precisava e que não conseguia produzir na propriedade. A gente vai precisar depois desenvolver mecanismos de como a gente vai criar redes de comunidade. Por isso, no primeiro momento, isso é um aspecto importante, talvez o primeiro momento que vai ser o lugar de criar esses elos vai ser a picada, ou a travessando, ou a linha. A gente conhece esses nomes, eu sou lá de Santa Catarina, e lá a gente sempre fala da linha do travessão ou da picada, lá a gente fala da tifa. Tifa vem de tif, tif significa lá no fundo, ou seja, aquele lugar lá no fundo. Então a tifa. Então esses lugares são geralmente os primeiros, os lugares do ser comunidade. Ali a gente é comunidade. E ali a gente tem uma estrutura básica, e dessas estruturas é o vender. O vender é aquele que faz as relações de comércio entre a comunidade e as pessoas, os locais de fora. Então, essa é uma dimensão importante da comunidade. Eu poderia falar muito sobre o vender, mas eu vou deixar isso. Então, a gente tem aí o professor Rambo, ele fala de um protótipo de organização. Ele fala aqui de raízes democráticos solidárias. Eu acho muito bonito isso. Democráticos solidários. O que significa? Onde a gente tem as terras da gente, a gente é solidário com a vizinhança. Eu venho
pequena cidade do Alto Vale do Itajaí chamada Paiol. E eu lembro lá que os colonos, eles se ajudavam mutuamente quando não tinha ainda, né, essa agricultura mecanizada, que era mais manual. Os colonos se ajudavam. A gente hoje ia plantar milho ou feijão no terreno de um, e depois da manhã todo mundo vai e planta no outro. Né? E quando colhe também, a gente sabe que o feijão não espera muito para ser colhido, porque se a gente deixa ele muito tempo, ele, com muito sol, ele estoura e a gente perde a feijoada para a roça. Né? Então a gente tem que colher ele rápido. E assim que se fazia isso. Estava o feijão pronto, a gente ia lá, né? Todo mundo ajuda a colher. Então essa relação democrática e solidária é extremamente importante. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Que isso tem reflexo para o nosso ser comunidade, como ser ISLD, como ser comunidades de ISLD. A gente tem, né, uma relação democrática e solidária. Nós não temos, né, um modelo hierárquico episcopal de igreja, temos um modelo democrático, com presbitérios, né, assembleias, e assim por diante. Então, tudo isso, de alguma forma, se conversa. É um modelo extremamente significativo que transcende, portanto, né, a nossa própria forma de ser igreja. Isso também tem reflexos para nosso ser pessoas fora. Esse modelo mais mini, digamos assim, vai ligar até por volta de 1880. Depois a gente vai precisar ampliar isso, porque os núcleos coloniais vão se ampliando e a gente vai estendendo. A gente não está só em volta de São Leopoldo. Daqui a pouco a gente está se estendendo em direção a Santa Cruz, a gente está indo de Santa Cruz para Santa Maria, depois a gente está subindo por todo o noroeste gaúcho, ali a gente vai para o oeste catarinense, Paraná e assim por diante. Então, quando a gente vai ampliando, a gente vai precisar ampliar também as próprias redes de relação. Né? A picada, portanto, já não é mais suficiente. Então, a gente precisa estabelecer elos regionais, né, ou estaduais, ou até interestaduais. E aqui é importante a gente dizer isso. De repente, a gente começa a perceber que também as nossas comunidades, no início, o tamanho da igreja era o tamanho da nossa comunidade, ou da nossa paróquia. Daqui a pouco ela vai se tornando um pouco maior, a igreja se torna maior, ela se torna, as paróquias vizinhas se tornam uma igreja. Daqui a pouco essa igreja, né, vai se tornando um símbolo, então a gente vai se tornando um símbolo que representa toda uma área, né, e uma rede. E daqui a pouco esses símbolos, né, em 1949, vão se tornar uma igreja nacional, organizada nacionalmente, chamada ISLD. Então, é o mesmo movimento que a gente percebe. Isso começa especialmente a partir de 1880 a 1890. Cooperativas, jornais, associação, ligas, sociedades, tudo isso começa nessa época. E é interessante também, o nosso símbolo começa nessa época, o símbolo rio-grandense, né, o antigo símbolo rio-grandense. Jornal, os homens para né, jornal evangélico, e assim, né, redes de professores e tal. Algumas, né, dessas sociedades que vão surgindo, né, desse modelo associativo também, a própria base, lembrar isso, grupos de jovens, então tudo isso surge primeiro do tamanho da comunidade e depois vai se tornando maior. As escolas, só fazendo uma observação. A gente tinha, até antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha cerca de 1.400, 1.500 escolas, que seriam hoje essa igreja. Isso tudo foi construído de forma comunitária. Isso pertencia às comunidades. E, aliás, esse espírito comunitário é hoje tão importante, e eu preciso dizer isso, né? Eu andava bastante aí, Brasil afora. Quando a gente chega em São Paulo, muitas pessoas já não sabem mais o que é comunitário. A Faculdade Celeste é uma instituição comunitária, ou seja, ela não tem nome, ela é nossa. Quando a gente, e ela tem isso no seu regimento, quando a gente chega, isso vale nas escolas nossas também, né, da rede sinodal. Quando a gente chega do centro
né, em direção ao norte do país, as pessoas muitas vezes não sabem o que é comunitário. Agora, nós sabemos. E isso tem a ver com essa história, com esse legado dessa presença de 200 anos nesse país. Eu trouxe só alguns números aqui para a gente ter noção de escolas, e se eu fosse colocar aqui ao lado ainda agora, o quanto de escolas públicas que havia nesses lugares e quantas escolas comunitárias, aí vocês vão ficar ainda mais assustados. Falei já disso aqui. O sino do Rio Grandense, possui de 1886. Eu quero falar um pouco depois ainda do asilo Pedro, mas a gente pode falar também da Fundação Evangélica, aqui de Novo Hamburgo, da Escola Sinodal de Santa Cruz, vai para Santa Cruz, depois ela aqui nós temos algumas dessas imagens aí, né? Lá no asilo, Fundação de Santa Cruz. A escola, eu tenho que pular um pouco mais, hospital, né? A gente construiu o hospital de forma comunitária. O Hospital Moinhos de Vento é um hospital que foi construído assim. Mas a gente também precisa dizer, bom, tudo isso foi necessário porque a gente aqui teve esse espírito comunitário e isso foi fundamental. Mas a gente também precisa dizer, existe uma tradição e uma herança que esse povo trouxe. Existem antecedentes para isso. E aí, especialmente, eu quero chamar a atenção sobre esse espírito associativo que esse pessoal traz e tem experiência da própria Alemanha. Primeiro, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Eu sei que isso aqui é um pouco mais teórico, não vou passar vocês em demasia. No final do século XVIII, no início do século XIX, a gente vai ter na Europa um movimento chamado iluminismo, ou ilustração. Tá? Eu vou simplificar porque esse discurso andava por aqui também. A gente imaginava que a gente tem que ser inteligente, tá? Tem que ser inteligente, tem que ser, né? A gente tem que verificar coisas, a gente tem que ser, né? E religião, daí, religião é superstição. Então, a gente diz assim, né, o iluminismo, na sua radicalidade, dizia assim, religião é coisa para a mulher e para a criança, porque o homem é inteligente. Tá? Estou trazendo só um exemplo, assim, só para vocês verem esse tipo de discurso assim, ele circulava entre as nossas comunidades na metade do século XIX. Tá? Então, a gente queria, por assim dizer, que as coisas religiosas são coisas desinteligentes. Tá? Na França, a gente dizia assim que o ser humano é bom por si só. Eu estou exagerando, né? Ele é bom por si só. E aí, basicamente, o que acontece? Napoleão, francês, invade a Europa e devasta a Europa numa guerra sangrenta. Aí, na Alemanha, puxa, mas eu achava que o ser humano é bom, porque a França não dizia que o ser humano é bom, e agora vem o rei francês, avança sobre a Europa, né? Lembrando que quando o rei francês avança sobre a Europa, a coroa portuguesa dá no pé e vem para o Brasil. Né? Nesse mesmo episódio. Toma-se boa parte das terras da Alemanha. Tá? Esse é o iluminismo. E aí a gente na Alemanha disse, nós temos que voltar a pensar sobre o ser humano, porque o ser humano não é bom por si só. O ser humano precisa ser organizado. E aí vai surgir um movimento de reavivamento de espiritualidade. E esse movimento de espiritualidade, ele retoma muitas coisas do quietismo, por exemplo, o trabalho de missão. E aí eu quero só trazer alguns pontos aqui que são importantes para nós pensar em receber o luteranismo no Brasil. Na Alemanha, a gente cria, por parte do movimento de reavivamento, todo um trabalho de missão externa. A gente cria também todo um trabalho de missão interna e um trabalho de diáspora evangélica no exterior. A missão externa, especialmente sociedades missionárias, são criadas, aqui algumas delas são bem importantes para a nossa história, por exemplo, aqui Basileia, Barno, Neuendettelsau. Daqui vêm muitos pastores do século XIX,
e ainda no século XX, depois menos, mas ainda tem. Tá? Esses outros também, evidentemente. E como é que a gente sustenta essas sociedades evangélicas? A gente se associa a elas, a gente ganha um jornal, não sei se quinzenal ou mensal, dessa sociedade, e a gente paga por isso, se torna sócio. Talvez é por aí que os nossos membros, vocês às vezes chegam na secretaria, né, e vocês dizem assim, eu sou sócio dessa comunidade. A origem está lá. Né? A origem está lá. Às vezes é um pouco complicado, né? Como a gente diz isso, né? Mas às vezes pode ser interessante. Sócio significa que isso aqui nos pertence, mas não só de direito, mas também de dever. Tá? Que a gente é responsável por isso. Então, esse é um modelo importante que volta lá. A Europa, lá a gente precisa dizer, é lá que a gente sustentava esse trabalho dessa forma solidária. Aqui nós temos algumas casas, né? Essa aqui é a Casa de Missão de Bárbara, a tese, o doutorado trabalhou especialmente sobre isso aqui, sobre essa sociedade, mas a gente tem também aqui em Basileia e a gente tem ali no Indetensal. Eu vou pular mais rápido, mas só missão interna, a gente fez muitos trabalhos, por exemplo, de evangelização, portadores de pessoas de deficiência, bebidas alcoólicas. Estou vendo que aqui a gente começa a perceber o trabalho diaconal. Ok, a nossa IACLB vai ter inspiração do trabalho diaconal que é realizado na missão interna na Alemanha. Interessante, né? E outros trabalhos aí de reabilitação, o próprio surgimento da Ordem Auxiliadora das Semanas Evangélicas surge nesse contexto. Tá? Aí, um grupo, né? Violais. E os trabalhos de assistência no exterior. Né? Associação de diáspora, né? Associação de missionários, várias, mas também aqui a gente poderia pensar, né? A obra de Gustavo Adolfo, na Alemanha, com a Associação da Caixa de Deus, né? Que é mais importante lá para o estado de Santa Catarina. Mas esses trabalhos, por exemplo, são trabalhos que vão se ocupar fundamentalmente com aquelas pessoas que emigraram para outros países e o Brasil não vai estudar. Modelo associativo, eu já falei antes, né? Quando a gente constrói a igreja, a gente se torna sócio da nossa igreja, nossa escola, nosso cemitério, nosso pastor, nosso professor. Né? Algumas reflexões que eu quero fazer com vocês, também muito rápido. Hermann Boychert, com Hermann Boychert inicia um trabalho muito importante em São Leopoldo, mas em todo o Brasil. Hermann Boychert foi pastor no Brasil, em São Leopoldo, a partir de 1864, depois que, em 1861, o pastor Clensen faleceu em plena domingo de Páscoa, pregando na igreja de São Leopoldo. A comunidade fica mais de 3 anos sem pastor, quando vem Hermann Boychert, enviado pela comitê, etc. Não vou entrar nessa história com todos os detalhes, mas a gente vai ter com o Hermann Boychert o surgimento de uma. Aqui são alguns pastores que abriram antes, trago eles só em São Leopoldo, por exemplo, o Ehlers e o Clancy, o falecimento do Clancy motivou comunidades dos antepassados de vocês. São Leopoldo e Lomba Grande, para solicitar o envio de outro pastor, e aí ele pode. A gente conhece bastante a história do Boychert, talvez porque ele, entre outros, depois vai fazer contatos com o Barney e vai pedir para que sejam enviados mais pastores. E vão vir um bom. Por isso, em 1868, ele já pode fundar o símbolo evangélico alemão da província do Rio Grande do Sul, com a presença desses pastores aqui com as suas comunidades. Bom, o tempo está indo, eu tenho que ir mais rápido, eu sei disso, mas ainda quero chamar a atenção de uma outra história, e essa eu trago no nosso livro aqui com um destaque especial. Depois de Boychert saiu por aqui em 1870, mais ou menos. O seu sucessor, eu vou pular o dedo, pastor de Porto Alegre, mas ele se torna pastor sinodal
sucessão do Borges, mas eu quero falar desse pastor. Esse pastor, a gente geralmente fala pouco dele. O nome dele é Carl Friedrich Wegener. Ele foi pastor em São Leopoldo. E o problema do Wegener é que o Wegener foi, deixa eu dizer assim, por causa da historiografia, ele foi pastor entre dois gigantes, né? Pastor de São Leopoldo. Quem o antecedeu foi o Borchardt e quem o sucedeu foi o Rotemund. Né? E aí o Wegener ficou pequenininho no meio desses dois. Né? O Wegener trabalhou em São Leopoldo por pouco tempo, né? Até que ele depois se transferiu para Picardy em 48. Depois ele volta para São Leopoldo, para Novo Hamburgo. Ele trabalha lá na livraria evangélica e depois ele vai para Brasília, para a Bretanha. Eu não quero só falar do Wegener, eu vou resumir pelo tempo. Eu recuperei fundamentalmente a autobiografia da esposa de Wegener. Ela se chama Lídia. Eu fui descobrir no ano passado, depois que a editora Central nos colocou o desafio para escrever o livro, eu disse, eu vou especial, eu quero, por assim dizer, fazer jus à história ou pagar, quer dizer assim, uma dívida histórica que eu tenho com Lídia Bovini, assim eu titulei ela na minha tese de doutorado. Eu tinha encontrado dados dela, inclusive em Wuppertal, na Alemanha, mas ela sempre foi para a minha tese como Lídia Bovini. Nas nossas conversas no ano passado, eu lembro que o professor Martin Weber disse: tem certeza que ela se chama Bovini? Eu disse: sim, eu tenho um documento aqui, eu posso ter testado. E mostrei o documento para o Martin Weber. Só que, na verdade, se tratava de uma autobiografia dela que havia sido uma autobiografia de 1863. Eu já vou chegar nessa autobiografia. E de fato, alguém datilografou essa biografia, que tinha sido escrita no alemão gótico, provavelmente, datilografou ela e guardou assim. E ali constava Lídia Bovini. E aí, eu disse, eu vou trabalhar e pesquisar um pouco mais com materiais que talvez eu encontrasse no Brasil. E aí eu fui pesquisar no Sonntagsblatt, e aí eu descobri que o nome dela era Bovini, com R, e não com W. E ela havia falecido em 1907, e aí aconteceu, foi publicado um obituário no jornal evangélico da época. Por que a Lídia Bovini, eu trago a Lídia Bovini com esse texto para nós? A Lídia Bovini, a gente não tem foto dela. Eu tentei achar uma foto da Lídia Bovini, não consegui achar. Fiz contato com a Zé Betânia, revelei a Biblioteca Marense, jornais, e não teve jeito de botar uma foto dela. Talvez ela exista, mas não tem. A Lídia Bovini, ela escreveu essa autobiografia em 1º de outubro de 1863. Para quem ela tinha, naquela altura, 28 anos de idade. Para que ela escreveu? Ela escreveu para a Sociedade Missionária da Renânia, em Wuppertal, se candidatando para ser enviada como noiva, assim que acontecia isso, para ser enviada para a África do Sul, onde tinha um pastor potencial noivo chamado Karl Wegener. O Karl Wegener havia sido enviado em 1860 para a África do Sul. E ela, 3 anos e pouco depois, ela escreve, não sei se ela conhecia ele, ela não diz isso, ou se ela foi às cegas. Ela se habilitou para ser enviada com ele. Ela foi aceita, eles casaram, ela foi, não sei quando ela foi enviada, mas eles casaram em 15 de janeiro de 1864, na África. O problema é que o Karl Wegener tinha problemas de saúde e aí ele queria que fosse enviado para outro lugar. E aí a Sociedade Missionária da Renânia disse: vamos mandar para um lugar mais saudável, um clima melhor. Onde? São Leopoldo. Mal sabia ele o que esperava. Né? O Karl Wegener veio para São Leopoldo, ele primeiro se torna pastor auxiliar de Borchardt,
quando o Borja sai, ele depois se torna pastor de São Paulo. A história continua, eu não vou agora fazer os capítulos todos, mas eu vou dar um salto para o ano de 1894, ou 92, um pouco antes. Não tinha INSS nessa época, não tinha aposentadoria. O Calveiro juntou todo o dinheiro, junto com a Lídia, juntou todo o dinheiro para sua aposentadoria. E aí teve um colega dele, chamado Michael Rettner. Michael Rettner resolveu falar com o Wegener e dizendo, olha, tem lá na beira lá do Taquari tem uma fazenda, estão vendendo, tem um prédio, tem uma construção. Eu acho que seria um bom lugar para a gente fazer um asilo e um orfanato. Rettner era um pastor itinerante, ele viajava, ele fez inclusive uma viagem para o Rio de Janeiro atrás de verbas para isso. E ele convenceu o Wegener a fazenda, aquela construção, custava 12 mil réis. E aqui agora de novo algo interessante. O Rettner entrou com 2 mil réis que ele tinha e outros 10 mil réis foram entrados pela entrada o pastor Wegener e a Lídia. O pastor Wegener já era um pastor idoso e a gente não tinha Fusca. Está o amigo aí do Fusca antes, né? Não tinha Fusca para ir para as comunidades. Era barato, o Fusca era o cavalo. Só que a gente lá pelas tantas não conseguia mais cavalgar, quando a gente tinha já uma idade mais avançada. E aí, a gente pensou o seguinte, a gente não vai botar esses pastores agora depositados em algum lugar, só porque eles não sabem mais cavalgar, nós vamos colocar ele lá no asilo dela, porque lá ele pode viver e conviver com as suas idosas, mas ele vai poder, e aí entra um outro aspecto, o orfanato. O Wegener, que era pastor itinerante, ele sabia que tinha muitas crianças órfãs por ele. E por várias razões, a mãe morria no parto, o pai morria às vezes derrubando uma árvore, e a mãe que deixar as crianças. Então ele disse, vamos criar um orfanato, e esse orfanato já vai servir como escola também, onde a gente vai formar professores e professoras para as nossas escolas comunitárias. Olha só, ideia genial deles. E a Lídia Bovini, aqui vem algo interessante, porque a gente tem poucas informações das esposas dos pastores, elas sempre são invisibilizadas. Mas tem uma informação muito significativa, ou algumas informações. Uma delas é que o casal sentava e chorava muitas vezes de noite com saudades da África. A Lídia, isso era comum para os pastores à época, quando alguém se machucava, quem é que mais entendia de medicina era o pastor. Muitos pastores estudavam 3, 4 meses na Alemanha, faziam tipo uma espécie de um curso inicial de medicina, para atendimento de conhecimentos básicos de medicina. Os pastores muitas vezes tinham uma farmácia na sua casa, e alimentos vinham, hoje isso daria cadeia, né? Mas a época era assim. No início do século XIX, a gente tinha 16 médicos em todo o estado do Rio Grande do Sul, incluindo cirurgiões. Então, naquele contexto, se a gente tivesse uma vida, ela era sempre bem-vinda. A Lídia Wegener era alguém que provavelmente administrou muito remédio e construiu muita gente em situação de doença, como muitas outras esposas de pastores. A Lídia tem uma outra, e aí é um aspecto, eu quero voltar ao que eu disse lá no início. A Lídia aparece em algum momento no obituário, aliás, de uma carta que o cara escreve, que o marido escreve para a Alemanha, ele diz assim, eu gostaria que me mandasse um pastor, um jovem formado em teologia, que viesse para substituir a minha comunidade de Picada 48, mas que ao mesmo tempo já fosse também o meu genro. A gente fica sabendo daí que ele tem uma filha. Daí eu vou olhar, mas que filha é essa? Eles não tiveram uma filha natural.
O casal não teve uma filha natural. Eles adotaram uma filha. E aí, para mim, pode vir algo significativo e também é algo que precisa ser pesquisado. O nome dessa filha adotiva se chama Augusta Costa. Augusta Costa. Ou seja, ela foi provavelmente, não sei se era uma negra ou não, mas é significativo que esse pastor que vem da África, né, adote uma criança nessas condições. São perguntas a serem feitas e eu espero, especialmente a partir daí, dizer que daí eu quero avançar para o último ponto da minha fala com vocês, que é o ano de 1899. Né? Eu digo aqui o ano para não esquecer. E vou dizer isso também de uma forma bastante breve. Em 1899, ocorreu uma reunião entre a Sociedade Evangélica de Barmen, que fica em Wuppertal, e a Igreja da Prússia, de Berlim, sede de Berlim. Até 1899, quem coordenava o trabalho de envio de pastores para o Brasil, primeiro foi Basileia, mas depois Barmen assumiu esse trabalho de envio de pastores para cá. E em 1899 aconteceu uma reunião entre Barmen e Berlim, onde a gente definiu que doravante quem vai coordenar o trabalho de envio de pastores para o Brasil vai ser a Igreja da Prússia. Isso muda tudo. Poucos anos depois, em 1903, a gente decide que somente ainda vai enviar pastores por formação universitária, que fizeram estudos em universidade. Antes eram seminaristas. A gente, depois, em 1911, cria um seminário teológico também. Ele vai ser transferido de um lugar para outro. Quais são as consequências? Claro, eu estou sendo muito breve, muito resumido aqui para vocês. O que acontece com essa migração dos trabalhos da Sociedade Evangélica de Barmen para a Igreja da Prússia? Duas coisas bastante importantes. A partir daí a gente começa a acentuar o elemento germânico-germanista, que antes não era tão importante. Ele começa a se tornar algo ideológico. An den deutschen Wesen soll die Welt gelesen. Um pouco essa ideia do modelo alemão de ser. E um segundo ponto, já no século XIX a gente discutia que a gente precisava construir e fundar aqui mesmo uma escola de teologia. Isso foi abortado quando a Igreja da Prússia assumiu isso. A Faculdade ZESC ela surgiu só em 1946, depois de mais algumas pancadas para o nosso luteranismo. A primeira e a segunda guerra mundial. Isso nós tratamos também nesse nosso livro. E é muito interessante olhar por que daí a escola de teologia surge naquele contexto. Talvez a gente entenda muito também daquilo que sai da Este hoje, porque ela tem a sua história escrita nesse contexto, da ideologia do nacional-socialismo. Tem um capítulo que eu escrevi sobre a juventude evangélica. A gente se assusta com o que aconteceu em torno da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente também fica muito feliz com a conversão atinada da juventude evangélica depois, na década de 50 em diante. A gente deve agradecer a Deus com o conjunto da ISLD, o que a gente aprendeu de tudo isso. Eu quero só trazer ainda esse ponto para finalizar, porque aqui a gente precisa entender algo que também é fundamental, e por isso eu estou ensinando, depois abre para perguntas, que é um outro personagem extremamente significativo. Eu não sei se o Gilson nem trouxe livros do Bonhoeffer, mas tem bastante livros publicados do Bonhoeffer pela editora Sinodal. Eu falo do Bonhoeffer que ele não está no livro aqui, mas eu tive a oportunidade de escrever um artigo que deve estar saindo por esses dias agora, mas a gente orientando o meu mestrado, e a gente também fez uma pesquisa de mestrado sobre esse tema. Ele pesquisou Bonhoeffer, e Bonhoeffer, e aí a gente precisa entender um pouco
porque a gente precisa voltar à nossa teologia luterana. Bonhoeffer disse, identificou, por volta, ali na década de 30, que a gente teve um otimismo cultural, que esse era depreendido, que dependia a ética da própria criação. Assim, o agir ético correto procede unicamente das leis imanentes da cultura. A gente foi lá para Lutero, e a gente diz, Lutero fala dos 3 estamentos. Ele fala da igreja, da economia e da política. Tudo isso foi criado por Deus. E aí a gente imagina, se é criado por Deus é bom. E é melhor ainda se a economia é alemã, se a criação é alemã, se a igreja é alemã e se a política é alemã. O que a gente negou nesse ponto? Isso vale não só para a cultura alemã, isso vale também para outros aspectos. A gente negou, o resultado é que a ética cultural moderna se sobrepôs à ética cristã. A ética cultural, ou seja, ser alemão, era mais importante do que a ética cristã. E isso foi necessário ser refletido de uma forma muito profunda no luteranismo brasileiro também, porque a gente teve ecos disso aqui. De forma que essa última será o nosso propósito para a primeira. Esta é a grande síntese entre a cultura moderna e a ética cristã. A gente tem isso dos Estados Unidos no American Way of Life, o jeito americano de ser, é a mesma coisa. Então, essa ideia de que a cultura por assim dizer, determinante e como se ela não tivesse sido atingida pelo pecado. Lutero jamais, em lugar nenhum, se a gente lê especialmente o volume 12 das obras sexuais de Lutero jamais, em lugar nenhum, dá indícios de que as ordens da criação, a igreja, a economia e a política tenham sido preservadas. Não, todas elas foram afetadas pelo pecado. Então, quando a gente coloca uma dimensão cultural acima da outra, e ainda, como se fez, porque a gente recorreu em plena década de 1930, a gente dizia Lutero é o nosso Führer. Quando a gente fez isso, a gente se perdeu. E a gente deixa de dizer se perdeu num ponto básico da teologia luterana, que é a justificação por graça mediante a fé. Porque a gente evocou méritos culturais superiores seus em relação a outros. E com isso, a gente implodiu de forma absoluta a teologia da justificação por graça. Porque a gente, ao invés de graça, colocou mérito de uma cultura. Por isso, esse pacto do luteranismo brasileiro serviu, e deve servir como memória para nós em todos os tempos, também para o nosso tempo presente, onde a gente corre perigos semelhantes de absolutismos, onde a gente perde dimensões centrais, fundamentais da teologia luterana. Falei sobre isso aqui também já. Bom, e aí ao final eu tenho só umas imagens ainda. Isso aqui eu pesquisei, eu acabei deixando, o símbolo irlandês surgiu assim, a gente tinha fotos aí da Associação Evangélica de Santa Catarina, outro símbolo, a Caixa de Deus luterana também, outro símbolo de Santa Catarina, aqui do Brasil Central. Todos eles conservam o símbolo aqui, o símbolo quando surge a SLB como Igreja Nacional. Eu quero só salientar isso. Quando a Igreja, a SLB surge, se organiza como Igreja Nacional, com aqueles 4 símbolos à época, depois foi alterando, ela está aí de uma forma muito categórica, vai dizer, nós confessamos que queremos ser uma Igreja de Jesus Cristo no Brasil, com todas as consequências que isso traz consigo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Vila, por essa palestra
assim, bem profunda, que mostra que a pessoa tem bastante conhecimento, né? Às vezes pressupõe alguns conhecimentos que talvez a gente mesmo não tenha, né? Mas faz parte, tá? Obrigado. Temos agora um breve momento para fazer algumas perguntas. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário, alguma observação sobre aquilo que o Felipe nos trouxe. Tudo claro? Tem uma dúvida que surgiu. Comentaste que tinha uma confissão católica e evangélica. E tinha no momento que eu tinha comentado, tinha uma grande maioria de colégios particulares. Eu imagino que devia ser dividido entre colégios católicos e luteranos. Existia também uma competição entre essas entidades? Entre as entidades católicas, desse meio que uma corrida assim, de, sei lá, alguma atividade nesse sentido? Sem dúvida, a gente precisa entender, por exemplo, que a escola ela está estreitamente associada com a igreja e num ponto em particular que é a ideia do ensino confirmatório. O ensino confirmatório é estabelecido em 13 anos, mais ou menos, por aí, porque a gente precisa fazer de determinado número de anos de escola. Perder crianças para uma escola católica é perder potencialmente já essa criança enquanto um futuro adulto também. Então, a gente não pode. É claro que não é só esse fator, isso também é verdade, tem que ser dito, porque essa população quando veio para cá, e eu também fiz referência a isso, o número de escolas que se encontra aqui é muito pequeno. O Estado brasileiro não oferece condições educacionais suficientes. Então a gente vai ter que construir, assim como a gente constrói a escola, a igreja, a gente constrói a escola e outras áreas também. E aí, evidentemente, isso vale da mesma forma como os casamentos mistos. Por isso a história que eu estudava e Pomerânia, porque casamentos mistos significava perder membros também para a sua igreja, para a sua igreja. Então, sim, a resposta é essa. Mais alguma questão? Deixa eu pensar, colocar a questão dos 200 anos de presença luterana. Quando nós era guri, paiói, eu pelo menos não me chamava luterano, eu me chamava evangélico. E por isso eu pergunto até que ponto nós não estamos agora retroprojetando a identidade luterana. E a minha pergunta é até que ponto havia uma consciência de uma identidade luterana entre esses imigrantes dos anos atrás, e até que ponto eles eram apenas evangélicos, mas pensar toda a questão, a própria criação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil se deve a uma suposta falta de identidade luterana entre um bom número de imigrantes. E outra questão, acho que diz respeito exatamente a a relação entre germanismo e brasilidade, né? Porque acho que ainda hoje a gente está lutando com isso, né? Como fazer para não romper com as raízes e as origens e ao mesmo tempo ser dinâmico e de fato criar novas raízes aqui no país. Então, acho que são duas polaridades que precisam ser refletidas e enfrentadas. Obrigado, Marquinhos. Eu vou começar com a segunda questão. Eu não sou daqueles que acham que a gente tem que abdicar da herança cultural que nós temos. Isso é impossível. Tá? E também não faria sentido. Acho que nós até faríamos uns desserviços, deixa eu dizer assim. Tá?
E aí entra um aspecto teológico importante. Aliás, eu ouvi muitas vezes pessoas, nós temos na Este, tem pessoas do Nordeste, eles dizem assim: puxa, vocês têm algo que vocês contagiam a gente, que vocês conseguem transmitir algo que é de vocês e a gente admira isso. Que bom, eu sempre digo, que bom, isso não faz melhores. Né? E aí, para mim, está o ponto, né, Marta? Para mim, aí está o ponto. Os elementos culturais, eles não podem ser meritórios. Né? Que né, eu sempre digo assim, Valtir, talvez a ideia de um presente. Né? Eu posso dar um presente para uma pessoa, embrulhar no papel de presente, bonito e tal. O presente não é o papel do presente, é o presente dentro. Né? Mas dá um ar diferente se pega no presente. A cultura é assim. Nós não temos, né? O Evangelho não vai sem cultura. Ele tem uma cultura, né? Mas a gente não pode confundir a cultura, né, do papel do presente com o presente. Então existe cultura, nós não temos como. Jesus assumiu uma cultura, mas não que ele não tenha sido crítica, ele foi crítico a ela. Então essa dimensão nós não podemos, né? Então quando nós colocamos a cultura como mérito para dizer que nós somos melhores ou piores, aí nós afrontamos a ideia, né, fundamental da justificação por graça. Né? Esse é o tema central. Então acho que aí a gente tem que voltar sempre de novo. A outra questão que você traz sobre identidade luterana, evangélico ou tal, né? Acho que você vai ter que convidar mais uma vez, né? Mas deixa eu tentar dizer isso assim, tá? Rápidos práticos. Na época que Lutero vivia, a gente não tem ainda a consciência confessional. A consciência confessional a gente vai adquirindo na segunda metade do século XVI e depois no século XVII. Por isso a gente faz guerra. A Guerra dos 30 anos é uma guerra de protestantes contra católicos, depois vira uma bagunça, né? Mas é por causa dessa consciência confessional. Existe, no final do século XVIII, existe relatos interessantes na região de Wuppertal, dizem que as crianças se xingavam mutuamente, né? Oh, tu luterano teimoso, né? Oh, tu reformado, cabeça dura, né? As crianças se xingavam. Certo? Eu vi isso em casa, né? Mas aí a gente vai no século XIX, 1817, com a União Prussiana, onde se quer criar uma igreja evangélica, né, que una luteranos e reformados. E isso provoca também cisões. Tem gente que, inclusive, diz: não, nós vamos permanecer luteranos, né, até a raiz. São perseguidos e tem, inclusive, perseguição policial. E muitos desses emigram para a Austrália e para os Estados Unidos, de onde vem a IEL. Agora, a gente tem luteranismos diferentes. Se nós olharmos, por exemplo, nós temos algumas igrejas, ainda o estudante me trouxe uma foto de uma igreja do interior de Venâncio Aires, e tem uma outra, acho que é da minha Brasil, e tem uma outra igreja na Ponte Rio Pardinho, quem vai de Santa Cruz para Sinimbu, tem uma igreja lá que não é usada, ela tem um púlpito, assim como se fosse aqui a mesa, e a gente sobe por trás e em cima lá a gente tem o púlpito. Né? Eu nunca sabia o que era isso, o que uma igreja era assim. Né? Até que eu estava em 2009, assim, em Göttingen, na Alemanha, e aí no meio-dia eu fui passear para conhecer a cidade, e eu entrei numa igreja e quando eu vi exatamente essa mesma igreja, com esse mesmo, não o púlpito como aqui, mas lá no meio. Né? E que igreja é essa? Igreja reformada. Então nós vamos ter elementos reformados, embora majoritariamente esses nossos antepassados vêm de igrejas luteranas dos territórios. Dizem que as palavras que significa reformado. Assim, reformados são aquele ramo da reforma protestante originado por João Calvino, que foi reformador em Genebra, na Suíça. Né?
Eu falava um pouco antes sobre isso. João Calvino, entre outras coisas, agora estou bem resumido, ele entendia que a gente não devia ter imagens, qualquer símbolo, por exemplo, isso aqui, né, não poderia ter uma igreja um crucifixo assim. O João Calvino dizia que isso significa que a gente está adorando imagens. Né? Lutero disse, não, isso não é adoração de imagens, o problema é o que a gente faz em torno das imagens. Né? E esse é o problema, isso que pode nos ajudar na própria espiritualidade. Né? Então, compreensões diferentes. Então, nesse sentido, né, uma igreja reformada ela não vai ter crucifixo. Né? E a gente vai dizer também, na relação, quanto aqui a gente diz assim, o sacramento, né, sacramento, batismo e palavra estão lado a lado. Né? No compreensão reformada, a gente vai dizer que a palavra está acima do sacramento, por isso o púlpito está lá em cima e a mesa da Santa Ceia está aqui embaixo. Isso em rápidas palavras assim. Então, nós vamos ter, por exemplo, igrejas do século XIX, onde nós vamos encontrar figuras de Lutero nas igrejas. Então, isso é bem interessante. Nós vamos ter gente que tem consciência confessional luterana, já no século XIX. Isso está muito claro. Mas, em geral, talvez a gente deva dizer, né? E aí eu vou falar dos meus avós, né? Quando eles dizem de que igreja você é, né? Lá em Taial, a gente diz, eu sou funchérico. Então, essa ideia, claro que isso também tem um pouco a ver com a própria, uma vez com a União Prussiana, mas também tem a ver com o movimento de reavivamento, tem a ver também com os símbolos no Brasil, né? Porque aqui a gente tem o símbolo da Caixa Luterana, que não se chama mais luteranos. Né? Então, em alguns lugares, na própria SLB, né, eu sempre gosto de ouvir os meus estudantes, de onde você vem? E o que se diz? Como é que é a comunidade da SLB lá? Elas são os evangélicos? Não, nós lá nos dizemos luteranos. Né? Então, isso é muito distinto. Até hoje, faz uma pesquisa, né? Você vê? Isso vai ser muito, muito distinto. Mas, para dizer o mesmo sentido assim, mais, né, bem presente no nosso tempo, de fato, né? No século XIX, dizer que nós éramos evangélicos é uma coisa. Hoje, dizer evangélico, não é? Nós ainda conseguimos nos reconhecer com aquilo que se diz evangélico no Brasil. Eu tenho dificuldades. Não é? E aí talvez a gente de fato precisa repensar profundamente a identidade nesse contexto. Porque evangélico é a pessoa que pode falar, né, como Lutero, ele Eleuterius, ou seja, o liberto pela graça. E se a gente vê, né, que igrejas se dizem evangélicas vendem indulgências, tipo como Lutero condenou, só que Lutero condenou a venda de indulgências para as pessoas que irem para o céu. Isso significa que as igrejas evangélicas, elas vendem indulgências, mas não é porque as pessoas querem ir para o céu, elas querem ficar na terra, porque o céu significa morrer. Então, a gente deveria refletir profundamente isso. Obrigado, Vila. Sim, isso aí é uma aula de teologia, isso aí, cada frase praticamente precisava ser esmiuçada agora. Obrigado mais uma vez, Vila. Quem sabe, até uma próxima. A nossa comunidade quer te dar uma pequena lembrança e te dar um pequeno muito obrigado. Eu não sei, Alexandre ou Fernanda, vem à frente e dá um pequeno mimo para o nosso palestrante. Pequena lembrança que tem em nome da nossa comunidade, agradecimento pelo conhecimento e dedicação, nos passar um pouco desse conhecimento. Muito obrigado. Passei na casa das putas para dar uma rosca que não tinha mais, agora eu sei. Joia. Então convida para nós encerrarmos esse momento, a nos colocarmos em pé, queremos ter uma palavra de oração, uma palavra de bênção. Não precisamos ter pressa para ir embora, porque o pastor Josinei está nos aguardando ali na saída, né? Jesus já disse que nós vamos fazer da casa de oração uma casa de negócios, mas vamos pelo menos dar uma olhada nos livros e
humildemente, quem sabe, também comprar alguma coisa. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, graças te damos por esta noite. Obrigado pela palestra do professor Vera. Obrigado por tanta informação. Obrigado, Senhor, por essa história tão rica da presença luterana aqui no Brasil nos últimos 200 anos. Obrigado por essas muitas trilhas e encruzilhadas que fizeram parte da vida e da trajetória de pessoas, de grupos, de comunidades ao longo dos séculos. Queremos agora nos confiar em Tuas mãos quando voltamos ao nosso lar. Pedimos a Tua bênção sobre nós nessa noite. Dá-nos em tudo a Tua paz, a Tua proteção. E assim oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos ainda com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Fiquem à vontade. Podem ainda conversar com o pastor João ou cada qual sinta-se à vontade. Boa noite e até breve.